gente! Espero que vocês estejam bem. Continuando nossas questões de física da FUVEST 2024. Vamos agora para a questão 28 da prova do tipo X. E a questão 28 também tinha bastante informação, era um texto relativamente grande para o padrão FUVEST. Tinha uma imagem de parece uma pedrinha, presa por um fio, dentro de um líquido amarelo. E esse fio tá esticado, dando a entender que essa coisa aí dentro tá tentando subir, né? Tá tentando flutuar, mas o fio tá segurando. E também tem um gráfico, e esse gráfico é de densidade no eixo vertical, em função de temperatura no eixo horizontal. Então, essas são as informações que a gente tem. Tá falando de densidade, tá mostrando alguma coisa que parece estar querendo flutuar, então provavelmente tem a ver com o hidro, esse exercício que a gente vai ver. Então, o hidro, talvez seja interessante a gente pensar que para as coisas flutuarem, elas precisam ter uma densidade menor do que a do líquido. Para as coisas afundarem, elas precisam ter uma densidade maior do que a do líquido. Para ficar ali no meio termo, ali não flutua nem afunda, assim, tipo, botou lá, vai ficar lá onde botou. Aí precisa ter exatamente a mesma densidade do líquido. As forças que estão envolvidas nesse processo, o que faz flutuar, ou não, né? A força que o líquido exerce sobre esse corpo que está lá dentro é chamada de empuxo, então a gente lembrar do empuxo às vezes é interessante. A gente lembra a fórmula da densidade, que é massa sobre volume, também é interessante. Então, batendo o olho, a gente vai olhando tudo isso, automaticamente tem que vir todas essas coisas na nossa cabeça, para daí a gente ler e já ir pensando qual é o caminho que a gente vai tomar para resolver. Então, pensamos em tudo isso, lembra a fórmula do empuxo, que é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do líquido deslocado. O nariz está coçando para variar. E aí, vamos ler, então, e já pensando em tudo isso para pensar o que a gente vai fazer para resolver. Então, ele diz o seguinte: uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. A gente já entendeu por que tem um gráfico, né? Densidade e temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa emão igual a 18 gramas, então temos a massa, e volume 20 centímetros cúbicos, que permanece imerso, quer dizer, todo dentro do líquido, então permanece imerso em um óleo e está preso por um fio ao fundo da superfície, conforme mostra a figura. A temperatura é medida por meio da variação na tensão do fio, que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. Então, o que ele está dizendo? A tensão no fio tem a ver com a densidade tem a ver com a temperatura, então ele usa a tensão para medir a temperatura, a densidade está intermediária aí nesse processo. A temperatura é medida por meio da variação. Eu coloquei a mesma parte duas vezes, eu devia ter cortado, tá? Então, aqui está o gráfico, aqui embaixo tem mais um escritinho com a pergunta. Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão na corda se anula é igual a... E aí tem as alternativas com as temperaturas. E aí tem o note a dot, falando para a gente desprezar a massa do fio. Então, por onde a gente pode começar? Ele falou que a tensão vai se anular. Então, provavelmente, a gente vai ter que analisar as forças. Vamos começar analisando as forças, a gente vai ver se é útil ou não. Quais são todas as forças que agem no nosso objeto? A gente tem uma massa para esse objeto, portanto, ele tem um peso que puxa ele para baixo, mas ele não está afundando. Por quê? Porque a gente também tem o fato de ele estar imerso, de ele estar dentro do líquido. Se ele está dentro desse líquido, a gente tem a força do empuxo puxando ele para cima, mas aí também tem a cordinha que está puxando ele para baixo. Então, a gente também tem a tração puxando para baixo e o empuxo puxando para cima. Como é que a gente sabe que a tração é para baixo? Porque dá para ver que a cordinha está presa lá embaixo e ela está esticada. Se ela está esticada, quer dizer que o fio puxa o objeto para baixo. Certo? Mas como é que a gente poderia analisar essas forças? Se tivesse em equilíbrio, assim, repouso bonitinho, perfeitamente nessa situação, o que a gente teria? A força que puxa para cima, que é o empuxo, equilibrando com as duas forças que puxam para baixo, que são a tração e o peso. Então, empuxo é igual a tração mais peso. Mas ele quer que a gente analise a situação em que a tensão é nula. Então, a tração vai ser zero. Então, esse termo aqui vai ser zero na nossa equação, vai sobrar simplesmente que o empuxo é igual ao peso. O empuxo tem a formulinha que a gente sabe, densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do líquido deslocado. E o peso, aquela clássica, estamos acostumadíssimos com ela, massa vezes gravidade. Então, o empuxo, dGV, é igual ao peso que é mg. E aí a gente tem G dos dois lados, a gente pode cortar o G. Densidade do líquido é justamente o que a gente quer saber para a gente poder comparar lá no gráfico com a temperatura que a gente quer descobrir. Então, se a gente sabe a densidade, a gente sabe a temperatura. A gente não tem temperatura na fórmula, mas a gente tem densidade na fórmula. Então, a densidade do líquido é a nossa incógnita.
Qual é o volume do líquido deslocado? Ele falou pra gente que o objeto está completamente imerso. Então ele está todo dentro da água, ele está todo submerso. Todo, da água não, né? Do óleo, porque é um óleo. Se ele está inteiro lá dentro, significa que o volume do líquido que foi deslocado é o próprio volume do objeto. Então, o volume do líquido deslocado é o V, que ele falou pra gente que é 20 centímetros cúbicos. E a massa, que vai do outro lado, é a massa do objeto, que ele também falou pra gente que é 18 gramas. Então, vou isolar aqui na nossa equação a densidade do líquido. Do lado de lá, a gente já tinha o M, e eu vou passar o V dividindo, que é o próprio V da pedra. Ou seja, a densidade do líquido vai ser igual à massa da pedra, do objeto, estou chamando de pedra, mas não é uma pedra, a massa do objeto dividido pelo volume do objeto, que é a própria densidade do objeto. Ou seja, para não ter força na corda, a gente precisa que a densidade dele, do objeto, seja a mesma densidade do líquido. A densidade do objeto a gente sabe calcular, m sobre v, que foi exatamente o que deu automaticamente aqui na nossa fórmula. Se a gente não tivesse analisado a força, mas tivesse analisado por esse outro caminho, a gente chegaria exatamente na mesma ideia. A massa a gente tem, que é 18 gramas. O volume a gente tem, que é 20 centímetros cúbicos. A densidade no gráfico está em gramas por centímetro cúbico, então a gente não precisa transformar ninguém, que já está em grama e já está em centímetro cúbico. Então é só a gente substituir ali, 18 sobre 20. Aí eu tenho que sair da frente, mas a gente já usou essa parte aqui, então eu vou até ficar grande aqui para vocês me verem. Então, a densidade do líquido vai ser a massa, que é 18, dividido pelo volume, que é 20. Para ficar mais fácil essa conta, e vocês sabem que eu sou muito a favor de fazer contas fáceis aqui, a gente pode dividir em cima e embaixo por 2. Vai ficar 9 sobre 10. E dividir por 10 é muito legal, porque é só voltar uma casa com a vírgula. Então, vai ficar 0,9 grama por centímetro cúbico. Olhando para o gráfico, 0,9 está aqui, a gente segue reto ali, chegamos no gráfico nesse ponto aqui, desce, descobrimos a temperatura 150 graus Celsius, que é exatamente o que diz a alternativa D. E essa é a nossa resposta dessa questão. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei bastante fofa, preciso admitir. Achei muito legal, não sabia que se media a temperatura assim. Achei muito construtivo ali, aprendemos uma coisa nova. E ao mesmo tempo ela tinha bastante interpretação, tinha interpretação da figura, tinha interpretação do gráfico, assim como os anteriores estão mostrando, assim, querer muita interpretação de vocês, muitas habilidades diferentes de interpretação. Além da continha, a continha estava bem simples, né? Eles não complicaram nada, não obrigaram vocês a transformar a unidade, então dava para complicar muito mais se eles quisessem. Mas é isso, gente. Depois vai me contando nos comentários se vocês estão acertando. Tô curiosa se vocês estão acertando ou não. E eu não vi nenhum aluno ainda, porque hoje é segunda e hoje é feriado aqui no estado de São Paulo, né? Então eu não conversei com tantos alunos assim. Eu peço para eles me mandarem notícias no WhatsApp, mas não são todos que mandam, né? Então eu conversei com alguns, porém não com todos. Então vão me mandando notícias aqui, tá, gente? E já já a gente volta com o próximo. Tchau, tchau e se cuidem.